Em nome de Jesus, poder todos sentar. Queridos, nós estamos hoje no culto de Tadel. E hoje, querido, eu fiz questão hoje de pegar todas as minhas anotações, de guardar todas as minhas anotações que eu fiz hoje, porque hoje, queridos, é um dia histórico para nós. E por que que hoje é um dia histórico para nós? Porque, queridos, hoje nós começamos o nosso Tadel, e o nosso Tadel de hoje, querido, ele é um Tadel onde a gente começou também a praticar, querido, o Tadel através das reuniões, as reuniões de células, as reuniões de liderança de células. Então hoje nós começamos. Eu comecei a minha reunião com os irmãos às 7 da noite, aí os irmãos começaram as suas reuniões posteriores, e assim por diante, querido. Então, na realidade, a nossa vida, a nossa igreja, aquilo que Deus tem proposto no nosso coração, depende muito da nossa aplicação, do nosso interesse, irmãos. O nosso interesse na obra de Deus, ele é um interesse que tem que ser firmado através das nossas atitudes, através das nossas decisões. Amém, queridos? Irmãos, nessa noite nós vamos falar aqui sobre um tema de fortalecimento, a importância de nós nos encontrarmos fortalecidos no Senhor. Então, querido, a palavra dessa noite aqui, o tema da palavra é um cristão inabalável. Amém, queridos? Um cristão inabalável é o tema aqui, querido, da palavra de Deus nessa noite. Você sabe, querido, que é muito interessante, eu achei interessante aqui essa palavra aqui. Você sabe por quê, querido? Porque na realidade, tem muitas pessoas que dizem assim: puxa, pastor, eu não aguento tanta luta, eu não aguento tanta prova, tanta luta, tanta prova na minha vida. E sabe, meus queridos, que eu tenho para mim, pela experiência desses anos, pelo Senhor Jesus Cristo, que muito a ver com as nossas lutas, depende, querido, da maneira com que a gente reage a essa luta, com que a gente reage, por exemplo, a essas investidas do diabo. O inimigo, irmão, das nossas almas, na medida que ele vai vindo, e ele vai vindo contra a nossa vida, o inimigo ele vai vendo, querido, qual é a nossa reação. Ele vai vendo, querido, qual é a nossa postura. Então, por exemplo, se o inimigo vem com todo o inferno, ele bate em você e ele cai. O inimigo vem de novo, bate em você e ele cai. O inimigo vem, bate em você, ele cai. Irmãos, ele não vai perder tempo com você. Ele vai procurar o outro. Aí quando ele vai no outro, ele dá uma batida no outro, o outro bambeia. Ah, meu querido, ele vai em cima e vai em cima. E se o inimigo conseguir ainda derrubar uma pessoa? Ah, meu querido, é levantar e cair. É levantar e cair. Que não é uma música que tem, é levantar e cair. É levantar e cair. Por quê? Porque aí o inimigo ele vem, e o que o inimigo faz? Ele descobre, querido, o caminho, querido. Ele descobre o caminho, querido, das pedras. Quando você dá uma resposta. Então, se você, por exemplo, não tem uma postura diante do inimigo, o que acontece? Você vai se tornar uma pessoa, e você vai acabar se tornando uma pessoa, e que eu já falei algumas vezes aqui em algumas ministrações, você vai se tornar um alvo fácil, um alvo fixo na presença do inimigo. E quando uma pessoa se torna um alvo fixo na presença do inimigo, querido, aí, meus irmãos, puxa vida, o inimigo pega ele em todo momento, porque ele se tornou um alvo fixo, irmãos. Por isso, querido, que nós precisamos aprender nessa noite como ser um cristão inabalável. Amém, querido? E para nós falar aqui nessa noite da importância de você ser um cristão inabalável, nós precisamos nos reportar a palavra de Deus aqui nessa noite, e nós falamos aqui do apóstolo Paulo, querido. O apóstolo Paulo é uma referência sobre as nossas vidas de um cristão inabalável. Amém, amados?
Então vamos aí comigo, por favor, meus amados, 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda carta do apóstolo Paulo a 2 Coríntios, seu capítulo 11, versículo 22 a seguir. Nós estaremos falando nessa noite aqui a respeito da importância, querido, de você não se tornar um alvo fixo, da importância, querido, de você ser um alvo móvel, que você dificulta o inimigo, queridos, que você dificulta o amigo. Então, a palavra dessa noite aqui, nós vamos ler muitos versículos, mas o versículo principal do início está aí em 2 Coríntios, no seu capítulo 11, versículo 22 a seguir. Amém, amados? Olha para vocês vão ver que interessante que o apóstolo Paulo diz aqui. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: são hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu ainda mais falo como fora de mim. Em trabalhos, olha o que ele apresenta, olha o currículo do apóstolo Paulo. Ele diz: eu sou ministro de Cristo em trabalhos, muito mais, em açoites do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Olha agora o versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de assaltante, em perigo entre os patrícios, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, no frio e nudez, além das coisas exteriores, o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se é preciso gloriar-me, que seja no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade dos damascenos para me prenderem, mas por uma janela da muralha desceram-me em um grande cesto, e assim escapei das suas mãos. Amém ou não, queridos? Amém ou não, queridos? O apóstolo Paulo, evidentemente, nessa noite aqui, ele nos apresenta até nós como referência aqui, como referência, irmãos, a ser um cristão inabalável. Imaginem nessa noite, queridos, se há ou se pode haver uma possibilidade nos nossos dias de pessoas passar, querido, pelo que o apóstolo Paulo passou aqui, querido, em poucas situações. O apóstolo Paulo, irmãos, ele nos torna uma referência nessa noite de um cristão inabalável. Por quê, meus amados? Porque, evidentemente, Deus deu para o apóstolo Paulo estrutura, Deus deu para o apóstolo Paulo sabedoria, Deus deu para o apóstolo Paulo inteligência, e Deus deu para o apóstolo Paulo o ministério, querido, que tinha como base o sofrimento, que tinha como base, querido, ele ser uma pessoa muito sofrida. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz aqui, nesses trechos que nós lemos aqui, como se fosse aqui um currículo do apóstolo Paulo até então, para que nessa noite nós pudéssemos aprender qual é e qual deve ser a nossa atitude e qual a importância que nós devemos dar sobre as nossas vidas, de nós sermos um cristão inabalável. Você sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes algumas pessoas acreditam
que pelo simples fato de aceitar Jesus, ele está livre de todo ônus, livre de qualquer problema. E muitas vezes não é assim, querido. Muitas vezes o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual, ela vai vir depois que nós nos tornarmos vencedores após muitas lutas e muitas batalhas. Por isso, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus nos exorta. O Senhor diz que o Senhor não tem prazer na alma dos que retrocedem. Deus não tem prazer na alma das pessoas, querido, que são pessoas fracas, que são pessoas, querido, que não vivem a totalidade do Evangelho. Então, nessa noite, queridos, nós vamos falar aqui de um cristão na palavra, tendo o grande apóstolo Paulo como uma referência sobre as nossas vidas aqui, querido. A minha introdução diz a seguinte, olha: a vida do apóstolo Paulo é uma prova de que é possível passarmos pelas maiores dificuldades e conflitos neste mundo e continuarmos firmes e inabaláveis na presença de Deus. Aprendemos com o apóstolo Paulo que é possível ajudar as pessoas, orientá-las, liberá-las de suas prisões, formar discípulos, mesmo passando por muitas perseguições e lutas, dificuldades, desafios, decepções, ingratidão, incompreensão, e ainda assim continuarmos inabaláveis, firmes na fé até o fim. Nessa noite nós vamos aprender algumas lições muito importantes, querido, sobre as quais se caracteriza na vida de uma pessoa que é uma pessoa vencedora em Cristo Jesus. Queridos, nessa noite é preciso que nós entendamos que não há, querido, nenhuma possibilidade de vivermos o Evangelho de facilitação, o Evangelho longe, querido, de confronto, o Evangelho longe, querido, nós sofremos, querido, muitas retaliações nas nossas vidas, irmãos. Irmãos, o Senhor, Ele chega a nos ensinar a respeito da sua palavra, que nós como cristãos vamos receber provações, querido, provações, e a Bíblia diz que nós seremos provados pelo fogo, irmãos. A Bíblia diz que nós seremos provados pelo fogo. Agora, irmãos, nessa noite aqui, eu não quero, sobre hipótese alguma, deixar transparecer para os irmãos, que nessa noite eu quero seduzir os irmãos a viver uma doutrina de sofrimento, uma doutrina, querido, que para você servir a Jesus, tem que ser através do sofrimento. Não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar aqui nessa noite para os irmãos, querido, é que nós precisamos aprender a fazer o quê? Sermos um cristão inabalável. E eu vou repetir para os irmãos. Quando os irmãos se tornam inabalável, eu poderia dar exemplo dessa coluna aqui, o que acontece, irmãos? O diabo vai bater, mas ele é que vai cair. Agora, se o cristão se torna uma pessoa vulnerável, se o cristão se torna uma pessoa que é um alvo fixo, se o cristão se torna uma pessoa que é um alvo fraco, aí, muito pelo contrário, ele vai atrair sobre a sua vida muito mais luta, muito mais luta. Se o diabo lança a seta, querido, e a pessoa já cai na primeira seta do diabo, a pessoa vai se prender à circunstância, aí o que vai acontecer, meu querido? Ele vai se tornar um alvo fácil, um alvo fixo na mão do diabo. O diabo sabe que se alguém pisar, desculpa a colocação, mas se alguém pisar no calo do irmão, ele vai reagir com toda certeza. O diabo sabe, querido, que se alguém ofender a uma outra pessoa, ela vai vir com a resposta na ponta da língua. O diabo sabe de tudo isso. E aí o que o inimigo vai fazer então? Ele vai tentar dissimular, persuadir, atrair, fazer com que as pessoas se tornem então, querido, pessoas desprovidas, pessoas que se tornaram alvo fixos, alvos, querido, na mão do inimigo, onde o inimigo, ele com certeza, ele consegue derrubar as pessoas. Aí o que acontece? As pessoas, ela atrai muito mais luta para a sua vida. Então, o apóstolo Paulo, ele chega no momento da vida dele, em 2 Coríntios, capítulo 11,
em que havia muita comparação, e algumas pessoas chegavam e falavam assim para o apóstolo Paulo: você não é judeu, e ele era judeu sim. Alguém falava para o apóstolo Paulo: você não andou com Jesus, e você não é apóstolo. E o apóstolo Paulo sempre defendendo o seu ministério, o seu chamado. Aqui, querido, o apóstolo Paulo dá uma descrição da sua vida. Como é, querido, que nós devemos seguir a Jesus? Como é que nós devemos nos portarmos na presença de Deus? Então ele diz no versículo 22 do capítulo 11, são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. Ele continua no versículo 23, são ministros de Cristo, eu ainda mais falo como fora de mim, em trabalhos muito mais, em açoites, obrigado querido, em açoites muito mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Olha o que ele diz agora, versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágios, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Amém, amados? Irmãos, olha para os irmãos ver que interessante, tudo isso que o apóstolo Paulo fala aí. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meu querido? Ele está dizendo aqui para os cristãos de Corinto, que o cristão de Corinto tinha que ficar firme em Jesus, e que eles tinham que ter Jesus Cristo acima de todas as coisas. Aí o que acontece? Às vezes tem crente, irmãos, cristão, que dá uma dorzinha nele, ele já começa a falar assim: por que aconteceu isso comigo? Tem cristão, querido, que Deus me livre, acontece qualquer probleminha com ele está chateado, ele está, obrigado querido, ele está chateado, ele está ali chateado, ele está todo dodói, porque alguém falou, porque a crise, porque a dificuldade financeira, porque o desemprego, porque o governo Lula, a governadora Dilma e a presidenta Dilma e sei lá tantas coisas. Meus amados, em nome de Jesus, nessa noite, querido, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, querido, olha o que esse homem sofreu. Irmão, se você ler a Bíblia, você sabe que quando ele está se referindo aqui ao momento que ele foi apedrejado, o apóstolo Paulo foi apedrejado e foi jogado fora da cidade como morto. Morto, irmãos. Ele ficou apedrejado, todinho estourado, foi jogado como morto lá fora. Os pessoal falou assim: não vamos nem ter trabalho de enterrar ele. Deixa o apóstolo Paulo, ou deixa aqui esse incircunciso aqui, para que os abutres assim dê um jeito, querido. E aí Deus foi e usou pessoas que chegou lá e falou assim: pega ele, cuida dele, que eu ainda tenho muita coisa para fazer na vida dele. E foi lá e pegou aquele trapo, aquele maltrapilho, aquele homem todo destruído, e levaram embora. Aí daqui a pouco o apóstolo Paulo está de volta pregando de novo. Irmãos, eu não quero, sob hipótese alguma, que você compreenda nessa noite, que para você ser salvo, você precisa viver o que o apóstolo Paulo viveu. Mas irmãos, tem coisas tão simplesinhas, às vezes tem brigas de casais, às vezes tem uma palavrinha que se falou, às vezes tem mal entendido aqui, tem mal entendido ali, às vezes tem coisa tão simples, e aí as pessoas começam a dizer: eu não vou mais na igreja, o pastor não gosta mais de mim, a pastora não gosta mais de mim, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Oh, meus amados, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, nós precisamos desenvolver diante de Deus, pela presença do Espírito Santo, uma cultura sobre a nossa vida que nos permita, queridos, nós sermos cristãos inabaláveis em Cristo Jesus, irmãos, livre desse todo tipo de comentário do diabo. Então, queridos, eu queria nessa noite aqui falar a respeito de algo muito importante. Primeiro, para você se tornar um cristão inabalável, nós precisamos primeiro, presta atenção na lição dessa noite, primeiro, ter a nossa mente blindada. Nossa mente precisa ser blindada, protegida pelo Espírito Santo de Deus. É a primeira colocação. A nossa mente tem que ser blindado. Amém ou não, querido? Então repita comigo assim: Pai, em nome de Jesus, a minha mente
Eu declaro nessa noite, ela vai ser blindada, protegida, inabalável, em nome de Jesus. Amém ou não? Olha o que diz aí, um trecho conhecido, está uma página atrás aí, para quem está com a sua Bíblia, no celular, eu vou voltar um pouquinho. Em 2 Coríntios mesmo, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, isso, versículo 5. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todos os pensamentos à obediência de Cristo. Amém ou não, querido? Qual que é a palavra aí que ele fala das armas, querido? Qual que é a palavra aí, ó? Derrubamos. O que é derrubamos? Derrubamos, é interno, é de você para você. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos o que é a disponibilidade, cativos todo o nosso pensamento à obediência de Deus. Então, qual é então o princípio, irmãos? O princípio para você ter a sua mente blindada. Qual é o princípio de você ter a sua mente, querido, protegida, querido? É você entender que você precisa derrubar o quê? Raciocínio que se levanta contra. Raciocínio que se levanta contra. Então, irmãos, pelo amor de Deus, olha o que diz lá em Provérbios, o escritor de Provérbios, provavelmente Salomão, no seu capítulo 23, parte A do versículo 7, que diz assim: pois como imaginou a sua alma, assim ele te diz. Provérbios capítulo 23, versículo 7, parte A. Pois como imaginou a sua alma, assim ele te diz. Quem que diz? O Senhor diz: como imaginou a sua alma, assim é. Para um pouquinho, para as máquinas, para tudo. Para um pouquinho aí, querido, para um pouco. O que a sua alma tem imaginado a respeito de você mesmo? O que a sua alma tem imaginado a respeito da sua família? O que a sua alma tem imaginado a respeito do seu trabalho? Assim como imagina a sua alma, assim diz o Senhor. Mas aí é que entra o quê? A disponibilidade. Disponibilidade de você ir, de você fazer, depois de você ser. Sem você ser, você não pode fazer e você não pode ter. Mas primeiro você precisa ser. Ser o que, querido? Ser um cristão inabalável. Ser um cristão inabalável. Ser um cristão, querido, que ele vence. Por que ele vence? Ele vence porque ele é bom? Não, porque ele acredita na palavra de Deus que diz, querido, que em Cristo Jesus nós somos, sabe o que? Mais do que vencedores. Você sabe o que quer dizer mais do que vencedor ou não? Você sabe o que quer dizer mais do que vencedor? É você vencer uma corrida, por exemplo, você ganhou uma corrida e chegou lá no final da corrida, você venceu a corrida, você foi primeiro, aí você ganha um cheque de R$1 milhão. É mais do que vencedor. É um vencedor e que além do que vencedor recebeu uma recompensa. Por que nós somos mais do que vencedor? Porque nós vamos vencer coisas tão desprezíveis desse mundo para herdarmos as incorruptíveis lá no céu. Não foi o que eu falei domingo? Nós vamos vencer o corruptível para herdar o incorruptível lá no mundo, querido. Aconteceu com o rico e com Lázaro. Então, irmãos, nós precisamos ser um cristão inabalável. Por quê, querido? Porque na realidade, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedor. Amém ou não? Pois como imaginou a tua alma, assim diz o Senhor. Agora eu pergunto para você. Se você não tem uma mente blindada,
se você não tem, querido, uma mente protegida, se você não se tornou um crente na palavra, essa palavra que eu estou dizendo para você, ela não tem valor algum. Ela não tem valor algum, se você não se tornou um cristão inabalável. Agora eu pego então a referência, evidentemente, sobre os nossos dias e coloco para você, querido. Por que o apóstolo Paulo se tornou um cristão inabalável? Por que, querido, que o apóstolo Paulo se tornou hoje aqui para nós uma referência de cristão inabalável? É só você ler aí, querido, o capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do versículo 22 que nós lemos. Você vai aprender, querido, que você pode, evidentemente, usufruir de todos os benefícios de Deus, irmão, se você perseverar, se você ficar firme, se o inimigo vir contra você, querido, e você continuar na posição diante do Senhor. O que aconteceu, irmãos, com a vida do Eliseu? O dia que o Eliseu dormiu uma noite tranquila de sono, aí quando o Eliseu chegou, querido, de manhã cedo, né? Porque lá na roça os irmãos acordam cedo, irmão. O Eliseu estava na roça, estava lá na pé da lavoura lá. Aí o Eliseu acordou de manhã cedo. Aí quando o Eliseu estava lá espreguiçando, o Geazi vem e derruba a porta correndo e fala assim: meu Senhor, tem misericórdia. Querido, todo trêmulo ali. Aí Eliseu tranquilo, Eliseu muito tranquilo, querido. Eliseu era sossegado. Aí o Eliseu falou assim: o que foi, Geazi? Qual é o problema, Geazi? Qual é o problema, meu senhor? Vem cá, olha aqui para você ver. Aí a hora que o Eliseu saiu para fora assim, junto com o Geazi, olhou assim, querido, na beira do rio, assim, naquela planície, naquela baixada assim, querido, um exército inteiro. Você sabe o que é um exército? Um exército, irmão, de cavaleiros, com espada, com escudo, todos aqueles caras pintados com escudo, você só viu os olhos daquelas pessoas, aqueles homens tudo ali pronto para a batalha, aqueles arqueiros com arco, aqueles com a lança, aquelas infantarias enormes ali. E aí o moço todo tremendo, falou assim: olha lá, meu senhor, olha lá para você ver, meu senhor, olha lá para você ver o perigo iminente na nossa vista, olha ali, quem que está ali? Aí o Eliseu ficou nervoso, começou a tremer assim, deu uma convulsão nele, ele caiu no chão. Não é brincadeira, não está na Bíblia isso não. Não está na Bíblia isso não. Aí o Eliseu olhou para ele assim, todo assim, querido, ó, todo tremendo. Eu estou segurando para não falar um palavrão aqui. Ele estava todo tremendo assim, todo tremendo. Aí o Eliseu chegou nele e falou assim: vem cá um pouquinho. Fica aqui. Colocou a mão na cabeça dele e falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí, a hora que o Eliseu terminou essa oração prolongada, que era abre os olhos para que ele veja, ele levou aquele susto assim. Aí ele viu que por cima daquele exército, querido, tinha um exército de carros de fogo. Os anjos de Deus estavam todos no céu, pronto, sabe para fazer o quê? Para Eliseu falar assim, ó, desce, acabou, todo mundo exterminado, ia morrer, irmãos. O anjo do Senhor em poucas horas matou 23 mil pessoas. Irmão, ó, acaba tudo a guerra ali, acaba tudo. Mas o propósito não era esse. Aí o que Eliseu fez com aquele exército tudo? Falou assim: Deus, deixa todo mundo cego. Só isso. Você já pensou, irmãos? Até os cavalos ficou cego. Isso que eu que estou para minha conta, isso. Até os cavalos ficou cego. Isso é por minha conta. Ficou tudo cego. Os cavalos ficou assim, que eu não sabia para onde ir. O soldado piorou. Aí o Eliseu falou assim: vem cá, eu vou seguir vocês. Eu vou dirigir vocês, Aí levou lá no meio da cidade. Colocou todo mundo numa arena assim. E poderia evidentemente matar todo mundo. Mas aí o rei falou assim: vamos matar todo mundo. Aí Eliseu falou assim: não, vou matar todo mundo não.
Vamos fazer o seguinte, vamos dar um banquete para eles. Irmão, os judeus é maluco. Sabe o que eu vou falar uma coisa para você nessa noite aqui? Deus, irmãos, que nós servimos é um Deus, querido, muito chique. O Espírito Santo, o Senhor, Ele é muito fera. Só que tem uma coisa, irmãos, você também tem que ser fera. Você também tem que ser muito doido por amor a Jesus. Irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Olha, todo mundo está ensaiado. Quem tem Jesus tem tudo. Meu querido irmão, nessa noite você precisa entender o que é ser um cristão inabalável. Primeiro passo, estamos falando aqui, sabe qual que é o primeiro passo? Ter o quê? Vamos repetir comigo. Primeiro passo, repita comigo aqui, uma mente blindada. Segundo passo, uma mente protegida. E o terceiro passo, ser inabalável. Amém, amados? Olha, existe, querido, um ditado no mundo que diz o seguinte: mente vazia é a oficina do diabo. Na verdade, presta atenção comigo aqui, que isso é um ensinamento. Na verdade, a mente é um campo de batalha, é um lugar de investidas do diabo. Não adianta, presta atenção, não adianta ter as emoções curadas, mas a mente desprotegida. Um pensamento errado, um entendimento errado derruba as pessoas. A mente precisa ser protegida dos ataques malignos. Então eu vou repetir aqui, querido, não adianta ter as emoções curadas se você não tiver a sua mente protegida. Não adianta, querido, você ter as suas emoções curadas se você não tiver a sua mente protegida. Você sabe por quê, irmãos? A mente é o caminho de tudo. Tudo vai na mente. Tudo vai na mente. É na mente que você faz leitura. É na mente que você pensa. Vai tudo na mente. Tudo isso vai na mente das pessoas. Na mente das pessoas. Então o que é que você tem que fazer? Proteger, blindar a sua mente. Blindar a sua mente. Como fazer isso, querido? Vamos seguir aqui no nosso estudo aqui. O ataque contra a mente se chama, sabe como se chama o ataque contra a mente? Está lá, nós vemos aí em 2 Coríntios 10. 10, a partir do versículo 3 adiante. Vamos voltar aqui. O primeiro ataque, querido, que o inimigo traz na nossa mente, eu quero falar de uma palavrinha aqui que se chama, sabe qual? Sofisma. Sofisma chama a palavra. O que é sofisma? Presta atenção, irmãos, eu vou explicar para os irmãos. O que é sofisma? É um pensamento errado sobre algo. O que é sofisma, então? É um pensamento errado sobre algo. Um pensamento errado sobre alguma coisa. Vamos continuar aqui, querido. Um sofisma, o que é então? Continuando. Um sofisma é um engano. O que é o sofisma? É uma mentira. Um pensamento errado sobre algo, um engano, é uma mentira. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Aqui, um exemplo. Qual que é o exemplo? Eu acho que aquela pessoa não gosta de mim. Por exemplo, isso aqui é um sofisma. É uma palavra errada sobre alguma coisa. É uma mentira. Você se apropriou do quê? De uma mentira do diabo. Então, o que é o sofisma? Então, você declarou a seguinte palavra: eu acho que aquela pessoa não gosta de mim. Eu acho que ela não gosta de mim. Irmãos, isso é uma grande mentira do diabo. Aí o que acontece? Eu vou repetir. Aonde que é o ataque do diabo? Na mente, na mente. Aí você está curado das suas emoções, mas você não blindou sua mente. Aí você começa a falar assim: eu estou achando que ela não gosta mesmo de mim, viu? Eu estou achando que aquela pessoa não gosta mais de mim. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Acabou. 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 Você fez uma leitura,
você acreditou numa mentira do diabo, ele lançou sobre a sua vida uma sofisma, ele entrou na tua mente. Aí o que pode acontecer depois disso? Pode acontecer muita coisa. Você quer ver outro exemplo? O outro exemplo é o seguinte, ó. Eu me sinto traído. Eu me sinto traído, porque a pessoa não deveria ter feito. Eu me sinto traído. Você está se sentindo atraído. O outro exemplo é o seguinte: eu acho que todo mundo sabe dos meus erros. Eu acho que todo mundo sabe dos meus erros. E evidentemente porque o pastor, que a pastora contou. Eu comentei aqui também por conta. É um sentimento isso. A pessoa, o diabo recebe uma seta, um sofisma na mente, e ela passa a acreditar numa mentira, em algo que foi lançado, e ela começa a pensar nisso. Todo mundo conhece o meu erro. Todo mundo conhece o meu erro. Você sabe o que acontece, irmãos? A pessoa começa a receber esse sentimento na igreja, ele começa a se tornar, sabe o quê? Um alvo fixo. Aí, sabe o que acontece? Tem pessoas que passam tempo, pode descobrir que não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Olha, irmãos, eu posso falar assim, só como testemunho evidente, sem falar da pessoa. Tem uma pessoa na nossa igreja aqui, que eu cheguei para ela, falei assim para ela assim, olha, eu preciso que você vá numa célula. Eu preciso que você vá fazer parte de uma célula. Aí a pessoa chegou e falou para mim, tá bom, pastor, eu vou obedecer o senhor. Eu falei, vai, vou. Você vai na célula tal. Ela falou assim, não, 1000 vezes não, eu não vou nessa célula. Eu falei, como que você falou para mim agora, sim, você vai obedecer e não vai na célula? Pastor, eu não vou nessa célula. Eu falei, puxa vida, eu não vou nem perguntar por quê, porque eu sei que essa pessoa, Deus mudou ela. Você vai nessa célula? Eu disse, não vou, pastor. Eu falei, vai. Ela, não vou, pastor. Eu falei, vai sim, você vai nessa célula. Ela falou assim, pastor, o que o senhor está querendo de mim? O esposo e a esposa, o que você está querendo de mim, pastor? Eu falei, vou fazer uma coisa, você vai nessa célula, você vai ficar lá 30 dias nessa célula. Aí, se nesses 30 dias nessa célula, você não vê mudança nesse líder aqui, aí então você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui conversar comigo, que eu vou te arrumar uma outra célula para você. O senhor faz isso, pastor? Eu falei, faço. Ela foi na célula, querido, foi uma célula, foi 2 células. Se apaixonou pelos líderes. Se apaixonou literalmente pelos líderes dela. E ela chegou o dia da igreja e falou assim, pastor, muito obrigado. Porque realmente eu tinha algo contra aquela pessoa, que era uma grande mentira do diabo. Eu estou amando aquela célula, eu quero agradecer o pastor. Mas eu fui, pastor, só porque eu obedeci o Senhor. E agora eu estou vendo o quanto que eu estava errada. Você sabe o que é isso? Foi uma sofisma que entrou na vida das pessoas. Por isso que eu estou, já não tanto, mas eu peguei muito no pé dos irmãos aqui no início. Sabe por quê, meus irmãos? Eu sei, querido, que existe por parte nossa uma relutância em relação a algumas mudanças. Eu sei, querido, disso, eu compreendo isso. Eu não gostaria de perder algumas pessoas, querido, eu vou repetir, e eu não gostaria. Tem pessoas que falam assim, o pastor deu graças a Deus da pessoa sair. Irmãos, 1000 vezes não. Deus é que conhece meu coração. Mas, irmãos, a necessidade de uma mudança, você só vai ver lá no final de tudo. Só no final de tudo é que você vai ver a necessidade de uma mudança. Eu lembro até o dia de hoje que a minha esposa, ela pediu para o rapaz do gesso fazer um gesso lá em casa, e aí ela saiu de casa. Aí o gesseiro foi lá, que é muito meu amigo, e o gesseiro foi lá, fez assim, falou, Roberto, esse negócio que a sua esposa pediu não vai dar certo. Eu falei, rapaz, mas ela pega no pé, hein? Ele falou, rapaz, esse negócio não vai dar certo. Isso não é fazer assim. Eu falei, rapaz, hoje eu vou apanhar, mas vamos fazer o seguinte, pode fazer. Foi, fez. A hora que a minha esposa chegou, ela ficou muito chateada, mas ficou muito chateada mesmo. E eu falava para ela assim, foi culpa do gesseiro. Culpa do gesseiro. Ele falou assim, não é culpa minha não. Eu falei para você me autorizou. Eu falei, não, eu não autorizei nada, nem aqui eu não estava. E nós ficamos discutindo ali, e brincando ali.
Aí passou um dia, passou dois, foi tudo. A minha esposa começou a olhar, gostou. A gente foi ver que o rapaz está no serviço há muitos anos. Ele fez aquilo que ele sabe fazer. E, enfim, quem foi na minha casa viu que ficou muito bem feito aquilo lá, querido. Ficou de primeira qualidade. Só que o primeiro impacto para nós ali, querido, eu falei, o que eu fiz? No final deu certo. Então, nós como ser humano, querido, não é nem no que se trata de você ser conservador ou não. Nós não estamos aptos a essas mudanças. Nós acostumamos, querido, com determinadas coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É necessário mudar. Agora, para você mudar, você tem que ser, nessa noite, uma pessoa que toma a iniciativa de você ter uma mente blindada, protegida de toda sofisma. Porque, eu vou repetir, o que é sofisma? É um ataque contra a mente que se chama sofisma. É um pensamento errado sobre algo. Um sofisma é um engano, uma mentira do diabo. O exemplo, eu acho que aquela pessoa não gosta de mim, eu me sinto traído, eu acho que todo mundo sabe do meu erro, eu acho que eu vou ser mandado embora, pois o meu chefe não gosta de mim, eu acho que eu estou doente, e assim por diante, querido. Eu acho que eu tenho problema na coluna, eu acho, puxa vida, é tanta coisa que se torna uma sofisma, que é nada mais, nada menos do que uma pessoa subtrair das mãos do diabo essa mentira, e fazer essa mentira algo real na sua vida, irmãos. Não tem cabimento isso, você ter no seu coração uma palavra, querido, onde você acha que as pessoas não gostam de você, onde você acha que você é o patinho feio. Você é feio mesmo, desculpa, mas não quer dizer que você é o patinho feio. Ora, você gostou? Isso é brincadeira, é tudo lindo, igual a pastora fala, tudo os olhos lindos, curados, todo mundo lindão aqui, olha para você ver que maravilha. Mas eu já falei para o Michael hoje, cara, ainda bem que a sua filha nasceu parecendo com a sua esposa, rapaz, graças a Deus, viu, rapaz, pelo amor de Deus, isso é que é poder de Deus na sua vida. Ô Michael, brincadeira, viu, brincadeira. Vamos lá, querido, segundo passo, para se tornar um cristão inabalável, nosso coração deve ser blindado, protegido, amém ou não, querido? Então diga assim comigo, para se tornar inabalável, mais forte, está muito fraco, tem gente que está com sono aí, fala assim, ó, para se tornar inabalável, nosso coração deve ser blindado e protegido, amém, queridos? Olha o que diz aí Provérbios 4:23, vamos lá para o meio da Bíblia, Provérbios 4:23, vamos lá, querido. Vamos ver o que diz aí, vou repetir supostamente o Salomão. Provérbios 4:23. O que é que diz? Provérbios 4:23 diz assim. Montou comigo aí, vamos ler? Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois deles procedem as saídas da vida. Amém ou não, querido? O que é que está dizendo aqui? Para você ser, querido, um cristão inabalável, você precisa guardar o seu coração. Guardar o seu coração, porque olha o que o escritor aí de Provérbios ele diz, olha a afirmação que ele faz aqui, querido, interessante, sobre tudo o que se deve guardar, querido. Olha para o seu irmão ver a ênfase que tem aqui, nessa conjugação do verbo aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois deles procede o quê? As saídas da vida. As saídas da vida, irmãos, procedem do nosso coração. O nosso coração, ele precisa ser blindado. Aí entra uma outra questão importante que o próprio Jesus nos ensina, qual que é? A boca fala o quê? Do que a boca fala, irmãos? Do que o coração está cheio. Você sabe o que o inimigo quer muitas vezes? Querer uma palavra só. Ó aqui, uma palavrinha só.
Uma palavrinha só. Irmãos, como eu estou vigiando nesses meus dias essa questão de falar? Como que eu estou vigiando, querido? Minha esposa sabe disso. Eu me tornei chato em relação a isso, querido. Chato em relação a isso. E quando eu falo algo que eu não devo, querido, às vezes eu vou orar, eu choro na presença de Deus, que eu falo, Senhor, eu não quero mais ser dessa forma. Eu não quero mais ser dessa forma. O que é isso, irmãos? É uma proposta de uma mudança da sua vida. Ter, sabe o que? O seu coração blindado, sabe por quê? Do seu coração, guarda, olha o que diz de novo, que lindo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Você quer ver mais que interessante? Guardar o coração significa se empenhar, aplicar-se com zelo e cuidado para não deixar que nada de mal entre no seu coração, pois do coração procedem as fontes de vida. Jesus ensinou que é do interior do coração do homem que procede o quê? Todo o pecado. Olha lá para os irmãos ver Marcos capítulo 7, vamos lá para o evangelho de Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. É importante os irmãos irem comigo aí, querido. Marcos capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Marcos capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Olha o que diz Marcos 7, do 21 ao 23. Olha o que diz Jesus dizendo, hein? Aí é Jesus que está dizendo, olha. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, as invejas, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses maus procedem de dentro e contaminam o homem. Amém ou não? O que é que Jesus está dizendo aqui? Tudo isso sai de dentro do coração do homem. Irmãos, nós somos maus. Nós somos maus. Nós temos que pegar o nosso coração e encher ele de vida, de palavra de Deus, os nossos corações. Eles têm que ser cheios para eles serem transformados. Olha o que Jesus disse aí. Tudo isso vem da onde? Do nosso interior, vem de dentro de nós, irmãos. Olha que palavra forte essa de Marcos aí, irmãos. Eu vou repetir essa palavra de Marcos, capítulo 7, versículo 21. Olha o que diz. Pois do interior do coração dos homens, ele está afirmando, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro. E aí o pior de tudo, eles contaminam o homem. Está dentro de nós, irmãos. Por isso que o segundo passo aqui, qual é a importância do segundo passo aqui? Sabe qual que é a importância aqui? É blindar o seu coração. É proteger o seu coração. Irmãos, o que está dentro do seu coração hoje? O que realmente está dentro do seu coração hoje? Como está seu coração hoje? Como está o seu coração? Porque nós vemos que dos nossos corações procedem todos os caminhos de vida, de dentro dos nossos corações. Irmãos, pelo amor de Deus, meus irmãos, é muito importante isso. Agora, terceiro, querido, para nós finalizarmos. O que é que diz o terceiro aqui, ó? Para se tornar inabalável, temos que estar envolvido com a igreja, o corpo de Cristo, participando regularmente das reuniões realizadas no templo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá para o Salmo 27, irmãos.
É muito importante isso. Vamos lá juntos, Salmo 27. Estamos aprendendo nesse Tadel dessa noite como ser um cristão inabalável. Salmo 27, capítulo 27, versículo 4, versículo 5. Qual que é o terceiro passo? Estamos envolvidos com a igreja. Amém ou não? Amém, queridos? Quem está vivo aí, diga amém. Glória a Deus, ainda bem que está todo mundo vivo. Vamos lá, olha, Salmo 27, no seu versículo 4, versículo 5, o que é que diz? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no teu santo templo, pois no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Oh, meus amados, que maravilha, irmãos. Que lindo, que palavra poderosa essa aqui, querido. Que palavra poderosa de Davi. Ele pediu isso para o Senhor. Ele pediu uma coisa, sabe o que é uma coisa? É ficar na casa do Senhor. É ficar no templo do Senhor, porque ali ele sentia segurança. O Davi, ele deixa claro, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Davi tinha prazer em vir à igreja, irmãos. O Davi tinha prazer em vir à igreja. Prazer em vir à igreja. Olha o irmão Natan aqui hoje. Cadê a Paulinha? Está por aí a Paulinha? Paulinha não está mais por aqui. Teve que sair. Mas a Paulinha veio lá da cidade de Jacutinga. O irmão Natan, querido, para quem não conhece o irmão Natan, ele casou com a irmã Thalita faz 15 dias, uma semana e meia. Uma semana e meia, o último casamento que foi feito em Minas. Irmãos, o irmão Natan está vindo, querido, para frente de Jacutinga, 10 quilômetros de estrada de terra, mais 10 quilômetros de estrada de asfalto e mais 10 de estrada de terra, querido. O pó que está naquele lugar lá, querido, pelo amor de Deus. Irmãos, o irmão Natan veio hoje para assistir um culto de Tadel, porque ele queria saber como que é o culto de Tadel. Olha para esse povo, irmãos. Isso é um exemplo. É um exemplo, é o que o Davi está dizendo aqui. Ele falou assim, ó, uma coisa eu pedi ao Senhor. Sabe qual a coisa que eu pedi? Eu quero morar. Eu quero morar no templo. Eu quero habitar no templo. Eu quero fazer parte da igreja. É isso que Davi estava dizendo. Eu quero fazer parte da igreja. Irmãos, olha aqui para mim. Preste bem atenção que eu vou falar para você. Se você for ler o livro de Salmo, se você ler qualquer Salmo, você tem que entender uma coisa no livro do Salmo. O Davi vivia no livro do Salmo algo no espírito. O Davi vivia na carne, no físico que Davi vivia. O que ele escrevia no Salmo, ele escrevia pela fé, irmãos. O Davi está dizendo aqui, sabe do que ele está dizendo? Da igreja dos dias de hoje. Da igreja dos dias de hoje, o Davi está falando. Irmãos, a Bíblia diz que todos os profetas almejaram, desejaram, sabe o quê? Viver hoje o dia que você está vivendo. Sabia disso? Porque lá no Velho Testamento, irmãos, o Espírito Santo era sobre. Lá no Velho Testamento o Espírito Santo era sobre o homem. Irmãos, todos os profetas desejou. Sabe por quê? No Novo Testamento, o Espírito Santo é dentro. É dentro de nós o Espírito Santo. Todos eles desejaram. O Davi, irmãos, o que Davi mais desejou, sabe o que foi o que Davi desejou? Viver os dias de hoje. Viver os dias de hoje. E parece muitas vezes, irmãos, que nós não estamos dando o devido valor a isso. Então eu vou repetir, queridos, o terceiro passo para você ser um cristão inabalável é você estar envolvido com a igreja. E o Davi disse aqui, ele diz aqui no capítulo 27, no versículo 4 e versículo 5, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Essa rocha é Jesus, irmãos. É Jesus essa rocha. Nós precisamos entender isso. Irmão, você quer ver mais, querido, um exemplo de fazer parte, querido, da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Vamos lá para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, irmãos. Vamos lá, Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 36 e 37. Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37. Conta uma história aqui, querido. Uma história de vida. Uma história de superação. Olha o que diz aí Lucas capítulo 2, versículo 37. Era viúva de quase 84 anos, amém ou não? Era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus, com jejuns e oração, de dia e de noite, ou de noite e de dia, chegando, desculpa, só até aí, querido. Eu li o 37 só, né? Vamos ver o 36. Nós precisamos saber quem que era essa viúva. Olha o que diz o versículo 36. Vou voltar aqui que eu li o 37 direto. O 36 está dizendo o seguinte: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azar. Esta era avançada idade e tinha vivido com seu marido 7 anos, desde que se casara. Ou seja, irmão, presta atenção, essa mulher aqui viveu 7 anos casada só. O marido morreu. Aí o que ela fez, irmão? Ela foi atrás de homem, ela foi atrás dessas coisas aí? Não. Você sabe por quê? Ela profetiza. E Deus tinha algo na vida dela. Sabe o que Deus tinha na vida da Ana, querido? Como profetiza, que ela não ia morrer sem que os olhos dela vissem o Salvador. Irmãos, eu pergunto para os irmãos, se a Pâmela, não a Ana, quer dizer, oh Jesus Cristo, se tiver pretendente, ele vai falar assim: não estou afim de morrer daqui 7 anos não, é brincadeira. Irmãos, imagina só, a profetisa, ela, uma mulher de Deus, ela casou, o seu marido morreu, e aí ela recebeu uma revelação do Espírito Santo. Qual a revelação? Você não vai morrer enquanto os seus olhos não ver o Salvador. Aí o que ela fez, irmãos? Ela foi morar no templo. Ela ficou no templo. Se ela casou com 30 anos, vamos colocar, já casou meio passadona assim, 30 anos. Aí, brincadeira, irmão. Mas vamos supor aqui que ela casou com 30 anos. Aí, o marido dela morreu com quanto? Com 37 anos ela tinha. Aí ela ficou quanto, querido? Até os 84, não, quase 84 anos, servindo o Senhor no templo. O que diz a Bíblia aí? De noite e de dia. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Jejum e oração. Para quê? Para quê? Ela orava de noite, com jejum, coração, todos os dias até quase 84 anos, só para ver Jesus. Agora, irmãos, olhe bem aqui para nós. Nós temos hoje a oportunidade de andar com Jesus, de viver com Jesus dentro do nosso coração, irmão. Nós temos oportunidade de viver lá no trabalho, na escola, onde você for, viver uma vida com Jesus.
E muitas vezes nós não temos coragem, ou nós não temos postura, ou nós não temos disponibilidade, porque basta vir uma lutinha, nós já estamos, não aguento mais, não aguento mais. Oh, meus amados, em nome de Jesus nessa noite, ser um cristão inabalável, ser um cristão inabalável, primeiro passo é você brindar sua mente, é você proteger sua mente. O segundo passo é você brindar seu coração, é você proteger seu coração. O terceiro passo, irmãos, é você desejar viver na casa do Senhor, fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo que seja, querido, só para você ver o Salvador. Isso, querido, é algo que nós precisamos tirar nessa noite como princípio na nossa vida. Como nós precisamos mudar, como nós precisamos viver isso, irmãos. Está aqui nessa noite a receita, o caminho das pedras está para nós. Proteger a mente, brindar a mente, proteger o coração, brindar o coração e desejar, ter um espírito voluntarioso, ter uma ação voluntária de fazer o quê? De ficar na casa do Senhor, de fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Amém, querido? Essa é a lição do Tadel nessa noite aqui. Um cristão inabalável, ele precisa entender isso. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa noite por essa palavra. Em nome de Jesus. Aleluia.